Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Eu sou aluno do primeiro ano 1, me chamo Rafael, sou bolsista do PCE. Hoje eu vou fazer uma pequena entrevista com a professora Luísa, que é professora de português e professora de história. Então, professora, eu queria começar fazendo a pergunta. Em que ano a senhora começou a trabalhar aqui no Polivalente? Nessa escola como polivalente, ou melhor dizendo, Ondina de Paula. Comecei aqui em 1989 como professora contratada, substituindo uma professora que estava de licença no disciplina de História. Então, professora, a senhora pode me contar como era a estrutura da escola, quantas salas tinham, no ano que você começou a trabalhar nessa escola, e quais as modalidades dos alunos, como eles eram? Oh, a maioria dos alunos, quando eu entrei nessa escola dando aula para sexto ano, né, eram alunos da comunidade, grande maioria, né? E a escola era toda térrea, não tinha escada, não tinha essas coisas. Nós tínhamos uma horta, tínhamos a quadra, que você vê aqui a pequena, tínhamos auditório, né? E como ela era toda terra, era mais fácil da manutenção, se bem que a manutenção dela já estava bem acabadinha na época que entrei. As salas eram gigantescas, 14 salas, e a parte delas era o laboratório, né, um refeitório, cantina bem no meio, e onde todo mundo se encontrava na época, né? Então era uma escola bem grande, e tomava não só essa área que nós temos agora, mas até lá atrás, onde nós temos a creche, à frente era uma quadra gigante que a gente dividia às vezes com a comunidade. E ela tinha outra quadra atrás também. Bem, a senhora pode me dizer a origem do nome Polivalente e a origem do nome Undina de Paula? Undina de Paula foi uma professora da escola? Não, essa professora nunca deu aula aqui, né? Na época em que a escola foi projetada, inaugurada como polivalente, polivalente porque nós tínhamos vários cursos técnicos, como se pedia naquele período da educação, né? O Ministério pedia que tivesse cursos técnicos, então tinha um curso para todos, laboratórios de ciência, laboratório não tínhamos informática, ainda não existia na escola, né? Nem computador a gente tinha, mas a gente tinha só, era o laboratório para contabilidade, as aulas de biologia, né? E era tudo, vamos dizer que, se você for fazer uma comparação com o tamanho de hoje, era essa sala e mais a outra do lado, com bancadas de uma ponta à outra, que foram sucateadas porque o descaso foi deixando para depois e a escola começou a se deteriorar, né? Mas tinha aula assim mesmo, não tinha como é que se chama? Ar-condicionado nas salas de aula, nem tinha janela às vezes. A maioria era ventilador, né? E tinha uma cantina onde as pessoas tinham a merenda, vinha para os alunos e tinha a venda de merendas na época. Bem, a senhora pode nos contar qual a sua relação afetiva com a escola Undina de Paula? Relação afetiva, como foi a segunda escola, que eu comecei noturno no João Batista, só que noturno, como eu sempre digo para os outros colegas, não é minha praia, né? Aí disseram assim, tem uma escola que é perto, é só você dar uma caminhada, subir aquela ladeira, 41, e você chega na escola. Então, porque a escola aqui eu me dei bem, encontrei muitos amigos, muitos alunos interessantes, alunos até que me davam até conselho, para mim não ter medo do aluno, das minhas primeiras aulas. Então, foi um período que eu gostei muito. A relação afetiva é porque eu tive muitos amigos. E até hoje eu ainda encontro ex-alunos pelos corredores do mundo, agora dando aula para os seus filhos, talvez até netos, eu não sei, né? Quem sabe? Mas a afeição foi porque eu me dei bem. Gostei do ambiente. O ambiente, para mim, foi favorável, gestores favoráveis, colegas favoráveis.
Então é por isso que eu sempre volto. Durante esses anos que você trabalhou aqui na escola, a senhora já formou vários ex-alunos. Os ex-alunos que a senhora encontrou hoje, tem formação, ainda lembram da escola? Muitos sim. Por exemplo, como ex-aluna, eu tive a professora de matemática, Desirê, que dá aula para os alunos das outras séries. A Adila Marta, que foi gestora da escola. O, os irmãos da professora Salete, que é professora de geografia, que dá aula para tarde, né? Um ou outro professor, até a senhorita Fabiola, que é a senhorita lá da secretaria, já passou por mim num passado tão distante. E os vizinhos que estão por aqui pelo lado. A senhora tem algum registro importante ou fato que possa nos fornecer para mantermos a memória do nosso projeto? Eu tenho umas fotos aqui e ali do passado distante. Né? Na época que existia um lugar chamado Orkut. Isso é uma coisa pré-histórica. Né? A gente dá, quando tinha alguma imagem, a gente mandava para o Orkut, eu consegui salvar uma ou outra. Mas quem teria imagens melhores disso seria a turma do ex-gestor, não o Antônio, mas que foi na época do professor Antônio Ramos que a escola foi colocada para ser reformada. A segunda, aliás, a primeira e única reforma que ela teve foi demoliram e fizeram de novo. Era do gestor que faleceu, eu acho que tem um ano ou mais ou menos, era o professor Anacleto, né, que ele foi gestor da escola durante muitos anos. E os parentes deles ainda são professores até e moram aqui pelo bairro. Se quiserem descobrir, é só conseguir entrar em contato com a família, que eles têm fotos da escola, como era no passado. Na sua visão, professora, como o aluno vê a escola hoje? Ele gosta dela? As observações que se faz dos últimos 3 anos, vamos assim dizer, é que o aluno já não vê a escola assim como um lugar interessante. Ele vem mais, às vezes, só para passear, né? Eu vou curtir na sala de aula, eu não quero estudar porque eu não preciso. As mudanças que fizeram por causa da pandemia ou antes dela, que escangalharam, palavra engraçada, esculhambaram, fizeram com que a educação ficasse abaixo do que a gente deveria. A gente tinha um conceito muito bom, né, até assim, tipo 2018, 2019. Aí, como fizeram muitas mudanças em questão da educação, e o aluno, basta o aluno ir para a escola, ou o aluno não precisa ir, o aluno desaparece, se ele voltar, ele tem nota. Aí a pandemia veio e derrubou todo mundo. A gente está recebendo um número muito triste de alunos que não sabem, mal sabem ler e mal sabem escrever. E como ele sabe que ele, no final das contas, ele passa, ele não se interessa. Então, o conselho é que o pessoal comece a pensar que um dia não, esse momento de ficar esperando só e que receba a nota e não se esforça, vai refletir muito na vida profissional dele lá na frente. Ele vai ter dificuldade, ele não vai conseguir o emprego que quer, ele não vai conseguir entrar na escola ou faculdade que ele quer, porque as pessoas vão olhar o histórico e vão ver aquele monte de 6, ou vão imaginar aluno medíocre. Eu já passei, eu não vou mais para a escola. A gente tem que estar caçando menino. Então, meu conselho é que as pessoas comecem a colocar a mão na consciência. Se querem que o futuro do país fique melhor, estude, né? Levanta, sai do sofá, larga esse celular, larga esse videogame. Videogame é legal, mas tem horário para isso, né? Eu quero ver alunos bacanas daqui uns 4, 5 anos na faculdade, se formando, como eu já vi os meus ex-alunos
se formando em engenharia, se formando em odontologia, conheço uns 2 ou 3. Estão fazendo alguma coisa, correram atrás. Eu não quero ver menino paradão, um emprego que ele não gosta, né? E todo emprego é interessante, mas um que ele curta bastante e diga eu estou fazendo diferença é o que está faltando agora, tá? Como diria o outro, é isso. Yes! Muito obrigado, professora, pela entrevista, tá? Agradeço muito. E é isso, pessoal. Muito obrigado também quem está escutando ou assistindo.